Na semana passada, o Rinfoco apresentou o Plano de Desenvolvimento Sustentável das regiões Norte e Noroeste do Estado. Nesse programa, nosso foco vai para o desafio de tirar as ideias do papel e permitir que as mudanças previstas pela dinâmica da economia se transformem em oportunidades para a população local. Para conversar conosco estão no estúdio o secretário de Planejamento e Gestão, Sérgio Rui, e o reitor da Universidade do Norte Fluminense, Almir Júnior. Dentre os desafios impostos pelos investimentos previstos para as regiões Norte e Noroeste está a gestão. Vamos ver o que dizem o secretário de Desenvolvimento do Estado, Júlio Bueno, e o prefeito de Aperibé, Flávio Gomes de Souza. Olha, o estudo ele é o primeiro pedaço, né, da gente conseguir fazer o desenvolvimento econômico integrado da região Norte e Noroeste. Na verdade, o estudo propõe diversas medidas, né? Medidas relacionadas à infraestrutura física de estradas, né? Da questão ambiental, dos recursos hídricos. Agora, veja só, o estudo foi feito, agora nós vamos precisar detalhar, né? Discutir primeiro como é que vai ser a governança do estudo, segundo, quais são as fases e o que a gente vai começar. A maior importância desse plano é ter trazido o problema da região Norte e Noroeste Fluminense para discussão, de uma maneira onde traga toda a sociedade, traga a classe política, para realmente identificar meios de prevenir os erros que aconteceram, por exemplo, em algumas regiões onde o desenvolvimento econômico não trouxe desenvolvimento social. E é nesse ponto que temos que bater, para que o aumento do poder aquisitivo de uma minoria, né, localizada nessa região, não leve a mais problemas sociais, que tanto acomete a nossa região. O que a gente pregou ali na nossa explanação é o princípio da isonomia, é tratar os desiguais com desigualdade, é pegando a característica de cada município e adaptando ao plano de uma maneira em conjunto, que venha um município completar a carência do outro e vice-versa. Secretário, como a Secretaria de Planejamento vê esse desafio da construção de uma governança? O plano prevê uma instância de governança, né? No processo de elaboração do plano, foi constituído uma rede social de colaboradores do plano, né? E já existe um portal do plano disponível na internet para as pessoas consultarem, conhecerem e apresentarem suas sugestões. Eu acho que aí a gente tem um embrião importante de colaboração. Agora, o plano só vai se tornar realidade com a adesão das prefeituras e da sociedade, ou seja, as entidades empresariais da região, o terceiro setor, todo tipo de sociedade, de associação, né, sociedade civil, que tem interesse no desenvolvimento local e tenha alguma agenda, já esteja desenvolvendo alguma atuação, algum serviço, enfim, tenha algo para colaborar. O plano prevê algumas instâncias de coordenação, ou seja, espaço para o Estado e os municípios dialogarem, elegerem as prioridades e combinarem uma forma de coordenar seus esforços, porque existe um nível de atuação coordenada de cada um dentro da sua atividade e existe aquelas ações que vão ser executadas em conjunto, como investimentos. E nesse sentido existe também a ideia de uma criação de fundos regionais que receberiam contribuições não só do Estado, como também contribuições dos municípios e talvez até da União, para financiar projetos ou viabilizar a infraestrutura para a implantação de projetos privados, como eu falei, por exemplo, o caso do transporte sobre trilhos, eventualmente a instalação de aeroportos indústria, como está previsto, enfim. Agora, eu acho que é importante que todo mundo tenha claro que o espírito de colaboração implica em aceitar opiniões, aceitar a divergência, né? E também dar um pouco do seu poder de investimento, da sua capacidade de investimento e do seu poder regulatório em algumas políticas ali no âmbito de cada município e do próprio Estado, para construir uma política comum, uma ação comum, né?
Eu acho que é por aí que a gente vai conseguir. Agora, não é necessário que nós tenhamos a adesão de todos os municípios ao mesmo tempo, né? Se a gente não tiver adesão de todo mundo no primeiro momento, não tem problema. É possível começar com aquelas adesões que surgirem nessa fase inicial e ir construindo exemplos de bom resultado, exemplos bem-sucedidos, que fatalmente vão atrair as demais prefeituras que eventualmente não entrarem, não aderirem na primeira hora. Mas tem um processo de resistência também interno, parece, pelo próprio desenvolvimento, como ele ocorreu e a cultura de se fazer sozinho, né? Eu costumo dizer que a gente não tem um modelo de cooperativismo bom no Brasil, a não ser em colonizações europeias, com a sua tradição. Mesmo na Europa, com a Comunidade Econômica Europeia, a União, as coisas não são fáceis. E na nossa região isso é muito complexo, é tudo muito isolado, muito independente. A gente não tem ações. Talvez uma forma de fazer isso seria nesses conselhos. Eu gosto muito da ideia dos fundos e coisas que valem. A gente pelo menos pautar algumas ações comuns de imediato. Isso tem que ser feito, né? Na educação é assim, na agricultura nós vamos fazer assim, em preservação ambiental, sustentabilidade ambiental. Preservação ambiental é uma coisa muito complexa, né? A gente fala com a simplicidade, eu vejo no Congresso Nacional falando agora na simplicidade no Código Florestal, uma simplicidade como se fosse fácil pegar um agricultor que está ali há 100 anos com a família, de pai para filho, e resolver o problema com uma legislação. Então acho que se nós conseguíssemos pautar algumas ações, e aí a história da educação, da formação, para dar oportunidade mais rápido, né? A gente conseguiria juntar. Eu acho que o grande desafio, eu cito um exemplo, as universidades também não se comunicam, elas não fazem ações conjuntas. Nós estamos falando do nível que era para entender melhor isso, e aí é a minha culpa que a gente tem que fazer. O consórcio CEDERJ fez com que nós nos uníssemos em prol de um propósito, formação de professores para o Estado do Rio de Janeiro. E nesses 10 anos de criação e de construção, com todos os desafios, pelo menos uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, nós somos obrigados a sentar e discutir política pública. Qual curso criar, por que nós vamos fazer isso, qual política pública para formar o professor que está em sala de aula ensinando errado, né? E aí é um grande desafio. Acho que nós vamos ter que pegar 3, 4 ações, e aí o Estado, os municípios e o governo federal dizer assim, eu vou agir nessa universidade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não é só a UENF, né? Nós temos em Campos, Itaperuna, a UF, o IFE. Então, acho que só vejo nesse sentido. Agora, há um desafio enorme. A gente fala em turismo, o que tem de casarões, de coisa, né? A gente tem uma dificuldade enorme ali de ações comuns. Esse é um grande desafio, mas esse a gente vai ter que focar em algumas coisas. No próximo bloco, como atrair novos investimentos e promover o desenvolvimento de forma global? Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Plano de Desenvolvimento Sustentável das regiões norte e noroeste do estado evidenciou o potencial da região e provavelmente vai abrir novas oportunidades de negócios. Vamos ver o que diz o superintendente da Câmara de Comércio Americana, Hélio Black. Do ponto de vista da Câmara, o que nos interessa mais de perto é exatamente buscar entender o quadro, esse diagnóstico colocado, exposto pelo secretário de Planejamento, é extremamente importante para isso, identificar oportunidades e, a partir daí, fomentar negócios que possam ser atraídos para a região. A região tem um potencial muito grande, tem desigualdades enormes, porém tem também oportunidades muito interessantes a serem exploradas. A gente tem acompanhado muito de perto toda essa área logística, né? Quer dizer, toda essa preocupação com o escoamento de produção, com a atração ou com a entrada de produção de produtos ou de insumos para a região. Tudo isso é do interesse, de fato, de empresas associadas à Anshan. Naturalmente, o estágio de desenvolvimento de cada projeto vai determinar a presença maior ou menor de empresas, não só americanas, mas empresas associadas da Câmara, brasileiras e de outros países também. Há interesse, sem dúvida, em acompanhar isso de perto e nós vamos acompanhar. A gente está falando aqui também do papel da iniciativa privada, né? Porque a gente sempre pensa como o Estado sendo realmente o vetor do desenvolvimento, quando na verdade a iniciativa privada que a partir das oportunidades gera esses investimentos. Como trabalhar essa conjunção e coordenar esses esforços?
Olha, o setor privado tem na sua lógica assim, de minimizar riscos ao investimento. E quando você tem um plano, você sinaliza uma diretriz, um compromisso, né? E uma agenda que você está buscando implementar. Isso melhora muito a interlocução com potenciais investidores para a região. O Dr. Black falava, por exemplo, da necessidade e do interesse de empresas filiadas à Câmara em investirem na logística da região, né? Se você tem um planejamento e você começa a detalhar esse planejamento para nível de projetos básicos, executivos, estudos de viabilidade econômica, estudos de risco e tal, você começa a ter condições de atrair efetivamente o setor privado e buscar potenciais investidores. Mais do que isso, você começa a ter setores interessados no desenvolvimento da região. E isso facilita quando você for, por exemplo, no governo federal, pedir a duplicação da BR-101, que agora está concessionária, e da BR-356, que faz a ligação entre Lajes do Muriaé e São João da Barra. Então, na verdade, são dois eixos fundamentais para as duas regiões, um no sentido norte-sul, né, que é a 101, e a 356, que vai de oeste para leste, né? São os dois eixos básicos do sistema logístico da região. Eles precisam ser duplicados e mantidos em boas condições, porque se espera um enorme volume de circulação de pessoas e de bens e de riquezas, né? E se você tem projetos para essa área e as pessoas querem vir, isso depende de resolver um determinado gargalo, elas te ajudam a resolver, a atrair o investimento público federal, né? A sensibilizar congressistas, a tomadores de decisão em Brasília. Tudo isso começa a gerar uma sinergia positiva na direção da execução do plano e da sua implementação. E falando especificamente em inovação, porque as empresas também ajudam nesse vetor de gerar inovações para elas mesmas trabalharem. Como é que está funcionando essa relação entre as empresas e as universidades no Norte e Noroeste hoje? O que precisa para fomentar isso? Na verdade, o grande processo é a história da incubação de empresa, né? Que eu vejo como uma saída que interage a iniciativa privada, a universidade e os poderes públicos nas diferentes esferas, né? Em várias cidades do Brasil, construiu-se incubadoras de empresa, mas só que não tinha o que incubar, porque a incubação faz parte do processo de construção do conhecimento, da inovação que a universidade, ou não, né, ela pode ser de fora. Então, eu acho que é aí que a gente tem, por exemplo, na UENF, um processo de construção da incubadora de empresa em parceria com a Firjan, com o Sebrae, com as outras universidades e pouca coisa das prefeituras. Então, acho que nós precisamos entrar nesse processo de construção para dar oportunidades a inovadores, não necessariamente estudantes da universidade, ela é aberta para tudo, para você dar uma construção. A gente sabe que boa parte das empresas quebram facilmente por falta de gestão, falta de incubação, falta de apoio. E é aí que eu vejo um processo de construção. Só voltando aí um pouquinho, quando você falou assim, né, a gente espera muito do poder público, né, do Estado, né? Na verdade, eu vejo isso porque é a responsabilidade dos poderes públicos com a educação. Então, quando você não investe nisso, a questão da logística é fundamental. O campus de uma cidade de 500 mil habitantes não pode viver sem um aeroporto funcional, né? Qualquer cidade de 300 mil habitantes. Tem a rede ferroviária também, que é importante. A rede ferroviária não pode, não vai funcionar. A 356, que liga São João da Barra a Brasília, é a região que corta o noroeste inteiro. Quer dizer, você produzir alimentos lá, você vai levar lá em Belo Horizonte, essa BR funcionar. Você vai levar em Vitória, essa BR. Ela corta a 116 logo depois da divisa, quer dizer, vai até Salvador. Então nós temos todo um corredor logístico que precisa ser aprimorado, mas do ponto de vista mais objetivo a inovação. A FAPER tem a lei de inovação aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro no final de 2009, Isso. que a gente está buscando ajudar, contribuir no sentido de colocar ela efetivamente para funcionar, e aí entra a universidade no processo de inovação, de construção do conhecimento, mas no processo de transformar esse conhecimento num produto que a sociedade possa perceber e possa consumir. E aí a parceria com a iniciativa privada é fundamental. No próximo bloco, como as leis podem contribuir para a melhoria do ambiente de negócios. Não saia daí, Rio em Foco, que política e economia caminham juntas. O desenvolvimento é um processo, não começou ontem nem vai ser concluído amanhã. O presidente da LERJ, deputado Paulo Melo, cita a redução de ICMS na região como uma das iniciativas que contribuiu para esse processo vivido hoje. Vamos ouvir. O Rio de Janeiro, o Poder Legislativo tem
empreendido todos os esforços para criar mecanismos que permita o crescimento econômico do Rio de Janeiro, a geração de mais empregos e a justa distribuição de renda. Nós fizemos isso no advento da Lei 4.533, que era a Lei de Incentivos Fiscais, modificada pela Lei Sérgio Cabral, e continuaremos trabalhando e ajudando todas as iniciativas do governo que tenha como escopo principal melhorar a qualidade de vida do povo do Estado do Rio de Janeiro. Secretário, além dos incentivos fiscais, que outros tipos de legislação têm que ser desenvolvidas para fomentar esse desenvolvimento nas regiões norte e noroeste? Por exemplo, do ICMS verde, né? O ICMS verde tem incentivado as prefeituras, por exemplo, a controlarem a destinação final do lixo, né? A controlarem o desmatamento no seu território, enfim, a promover ações de sustentabilidade ambiental que geram ganhos de arrecadação que são positivos, né? Sobretudo para aqueles municípios que têm patrimônios naturais valiosos, né? Essa é uma forma de você promover o desenvolvimento com a preservação do ambiente. E como a gente comentou no início do programa anterior, a dimensão econômica é apenas uma entre 8, 10 dimensões importantes que passam pela cultura, pelo meio ambiente, pela educação, enfim, por vários outros, né? Atividades fundamentais, logística, né? Infraestrutura de saneamento e tudo mais, que suportam um desenvolvimento sustentável. E esse eu acho que é um exemplo muito importante e que o Estado do Rio de Janeiro já tem e está sendo bem sucedido. Nessa questão também da logística, vai ser importante desenvolver uma série de leis para poder viabilizar esses investimentos locais, né? Sem dúvida, eu acho que, e além disso, você estudar a possibilidade de concessionar vias ou sistemas de transporte sob trilhos que possam atrair o capital privado e prover serviços públicos importantes, relevantes. Como disse o reitor Almir, se você não tiver uma malha viária importante, bem estruturada e organizada, a tendência é que todo mundo vá morar em São João da Barra, Campos, Macaé, Quissamã, enfim, e outros, mais 1 ou 2 municípios. Um outro ponto que foi discutido no evento de lançamento do plano aqui na Assembleia Legislativa foi a criação de uma secretaria para desenvolvimento regional ali de Norte e Noroeste, ou então, enfim, uma agência. Qual é a visão dos senhores a respeito dessa questão de se focar nesse desenvolvimento a partir de uma agência, de algo que pudesse juntar diversas instâncias e poderes diferentes? Olha, eu imagino que talvez o Estado ele perdeu muito quando, cerca de 20 anos atrás, ele acabou com a Fundrem, que era a Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana. Ela contribuiu muito, ela tinha um quadro de nível técnico muito alto, né? Ela contribuiu para as políticas públicas do Estado do Rio na primeira fase da fusão do Estado do Rio com a antiga Guanabara, e isso deixou uma lacuna. Talvez a gente pudesse ter uma agência de desenvolvimento regional no Estado que pensasse o conjunto das regiões de forma equilibrada, né? E não apenas uma instância, uma secretaria, um órgão estadual focado numa região só, porque nós temos problemas nas outras regiões também. A região metropolitana precisa ser desconcentrada e precisa ter políticas de coordenação. A região metropolitana é uma região onde a coordenação entre os esforços municipais e estaduais é tão importante, tão crítica quanto nas regiões norte e noroeste fluminense, por razões diferentes, por causa da excessiva concentração populacional e de problemas que você tem em decorrência disso lá. Mas uma parte do sul fluminense, de municípios de menos atividade econômica, também precisam de um apoio forte, como Paulo de Fronten, municípios vizinhos, precisam de uma coordenação e de uma diretriz mais efetiva para desenvolvimento. Então não se trata regional, né? De pensar a região e não simplesmente a municipalidade. Isso. E a gente criar no Estado do Rio de Janeiro o hábito, né? E o know-how de fazer políticas regionalmente focadas, né?
planejadas regionalmente, pensadas, com as suas premissas pensadas nas características de cada região, né? E articuladas regionalmente com os atores locais lá. Eu não sei se crescer a questão Estado, criar uma unidade. O Estado do Rio de Janeiro tem 2 órgãos estaduais ligados que tem sede fora da região metropolitana, a UENF e a FENORTE, né? São 2 órgãos em Campos que estão lá. E a FENORTE a FENORTE é a Fundação Norte Fluminense de Desenvolvimento, alguma coisa nesse sentido. Então são 2 órgãos. Estadual do Norte Fluminense. Estadual do Norte Fluminense. Que na verdade ela foi construída no primeiro momento como extraordinária para a construção da UENF, né? E hoje estão separadas em 2 órgãos. Mas eu acho que o mais importante é que a gente tenha plano de ação, e hoje nós temos. Eu sou muito a favor dos consórcios, dos conselhos e das cooperações. Se você criar uma unidade apenas e as prefeituras não se entenderem, e às vezes a cabeça ali não vai entender com as prefeituras, você não vai resolver o problema. Esse é o grande desafio. Nós temos um belo projeto, um plano de ação, que obviamente a IALERJ pode colaborar em várias ações. Eu repito aqui a lei de inovação, né? Que é para o Estado inteiro e que junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia tem tido um papel já em 2 anos de fomentar boas ideias para virar projeto. Pode também num processo, no caso da UENF especificamente, né, de mais autonomia, de mais processos para trabalhar junto com as prefeituras. Quer dizer, a gente tem condição de fazer isso, mas vai depender muito da municipalidade. A minha opinião, o secretário deixou aí, é essa. Se os prefeitos não quiserem, eles é que determinam o processo ali dentro. Nós vamos ter problema, não é no trânsito da BR-10356. Transitar em Campos está inadmissível para uma cidade daquele tamanho, porque há um fluxo para o mesmo lugar, para morar na mesma região, na mesma centro da cidade. Então nós ficamos 1 hora no trânsito por um espaço pequeno. No próximo bloco você vai conhecer o papel do governo, da sociedade e da universidade no desenvolvimento. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Bem, a gente falou aqui do desafio de criar uma governança, como administrar esse plano e fazer com que ele saia do papel, mas agora que a gente está caminhando para o final do programa, eu queria que os senhores definissem mais especificamente qual o papel do governo, da sociedade civil organizada, dos empresários e da universidade nesse plano para que ele, enfim, se concretize. Bom, eu acho que o papel dos governos aí pensando basicamente o governo estadual e os governos municipais, estarem cumprindo a função de coordenar os esforços, né? O desenvolvimento, o capital que vai ser investido e que vai sustentar o desenvolvimento econômico vai ser essencialmente privado, né? Ou de grandes empresas estatais, como é o caso da Petrobras e eventualmente outras. Agora, essa coordenação dos governos visa fazer com que o desenvolvimento seja equilibrado, né? Então, que as diferentes dimensões do desenvolvimento sejam respeitadas e observadas, para que não haja aquilo que você falou, um buraco negro que atrai toda a energia para apenas um ponto, né? Deixando um deserto depois que o ciclo de desenvolvimento passa. E o petróleo é muito absorvente nesse ponto, pois né? Pois é. Então, o objetivo é fazer com que o desenvolvimento seja harmonioso, né? E o papel do governo é justamente estar atraindo investidores, atraindo parceiros, né? Tendo os projetos, né? Tentando viabilizando a infraestrutura para o desenvolvimento, a infraestrutura viária, a infraestrutura de saneamento, né? Fazendo com que as políticas públicas promovam o desenvolvimento da qualidade de vida das pessoas que vivem naquelas 2 regiões de forma harmônica, permanente e sustentável. No caso específico da universidade, aí não é da UENF, é formação de recursos humanos. Nós temos que focar. E a universidade tem um conceito que às vezes não é uma escola de formação de nível superior. A universidade ela tem que ter um processo de ensino, pesquisa e extensão indissociável e consiga atrair a extensão na interação com a comunidade, levando conhecimento, a gente chama de pesquisação, né? Ela faz pesquisa, vai para a sociedade e volta um retorno do que precisa ser feito. No caso específico do Norte e Noroeste Fluminense, o parque universitário que faz ensino, pesquisa e extensão precisa crescer. Ele precisa crescer, nós temos o IFE, que tem 100 anos,
a UF com mais 70 anos, a UENF com 17 anos, e nós temos um modelo de universidade que tem pós-graduação estrito sensu considerado hoje dos melhores do país, a graduação considerada. Continuamos formando recursos humanos, a gente não consegue atender a demanda, inclusive de interação com as prefeituras, que é fundamental. Acho que a gente precisa colaborar mais, criar condições para colaborar mais na confecção dos projetos para as prefeituras. O que eu sinto é que as prefeituras não têm o quantitativo de pessoas com a capacidade para ordenar esses projetos e interagir. E cada vez que muda um prefeito, muda tudo, literalmente muda tudo. Então, algumas ações como educação, como questão ambiental, desenvolvimento agrícola, não pode ser assim. Nós já tivemos vários projetos, vou citar um exemplo, Frutificar, né, no passado. A descontinuidade levou ao fracasso total, essa é a verdade. Então, nós precisamos organizar isso. A agricultura... O senhor falou da questão da política de Estado, né? Pensar por um período prolongado e não de 4 em 4 anos. Se cada vez que mudar um gestor, a educação mudar tudo, a forma de escolher o gestor da educação mudar tudo, nesse sentido eu sou extremamente pessimista, o que não faz parte da minha cultura. Né? E o caso da universidade é isso, nós temos que formar gestor público. A UENF, só para ser bastante rápido, a UENF no início tinha um curso chamado Ciência da Educação. O foco era objetivamente formar gestores da educação. Não funcionou porque gestor da educação no Brasil não é contratado pela competência de formação. E sim, às vezes por indicação do vereador, por indicação. E aí complica. Agora nós estamos com um curso de administração pública, para ser aberto, já foi aprovado, né? Administração com ênfase em gestão pública. E se nós não tivermos um mercado para esse gestor, não vai adiantar absolutamente nada. Como escolher? Então, a gente sabe que tem que ter ali uma parcela que é de confiança, que tem que trabalhar com o gestor. Mas na educação, o principal desafio é a gestão. E na questão da sociedade civil organizada, assim, qual o papel da sociedade nesse plano de desenvolvimento? O grande desafio nosso na região lá é a questão da doença do petróleo. Né, a história da doença holandesa. Realmente é tão forte o poder econômico do petróleo que arrasta tudo. Uhum. E está cooptando tudo. Por exemplo, eu como agrônomo não vejo muito sucesso na agricultura disputando o mercado de trabalho com a indústria do petróleo. Vai ser melhor sem demérito trabalhar como doméstica do que ir para a agricultura, que é um serviço sofrido, difícil, né, e que você tem as dificuldades. Então a agricultura vai sofrer muito naquela região. E nós temos que ter um plano de ação muito objetivo para enfrentar esse buraco negro, né? Esse buraco negro que é a indústria do petróleo. Arrasta literalmente, é o que está acontecendo. Chegam pessoas em campos para pedir emprego, sem carteira de identidade, sem carteira de trabalho, e quer trabalhar no porto, na Barra do Furado, na indústria do petróleo. Esse é o grande desafio e, neste caso, a universidade pode contribuir bastante, né? Gestão de agricultura, desenvolvimento agrícola, gestão ambiental, desenvolvimento ambiental, turismo a gente precisa trabalhar, mas a gente precisa crescer, aí, do ponto de vista da universidade, para o Noroeste principalmente, né? Com o apoio dos prefeitos daquela região. É preciso criar um consórcio de prefeitos para dizer, nós queremos um campus universitário, vários, mas não pode ser em todas as cidades, porque o Estado não aguenta. Uhum. O sonho é esse, né? Mas tem que ser objetivo, olha, tem uma condição em tal lugar que já tem uma unidade. Criar esses polos de desenvolvimento. Não é sustentável, até porque você não consegue... É pensar um pouco mais integrado, principalmente nessa questão dos arranjos produtivos e dos polos de desenvolvimento, né? Organizar arranjos que possam regionalizar esse tipo de oferta de educação está ancorado aos polos de desenvolvimento, aos arranjos produtivos. Mas você levantou a questão de qual o papel da sociedade. Eu acho que o grande papel da sociedade por exemplo, algumas sociedades que prestam serviços públicos, entidades que prestam serviços públicos, participarem e serem parceiras dos governos na oferta de serviços públicos, até recebendo recursos públicos através de organizações sociais, OCIPs e outras formas modernas de administração e de provimento de serviços, que podem ajudar a melhorar a qualidade dos serviços que são prestados, serviços sociais principalmente, cultura. Agora, há um papel político fundamental na sociedade, para a sociedade, que é, primeiro, acompanhar, interferir nas diretrizes do plano e garantir a sua continuidade, porque, como o reitor falou, esse tem que ser um plano que, não que ele esteja
seja um plano da sociedade, né? E um plano do poder público, não apenas dos governos que trocam de 4 em 4 anos, né? E você conseguir que após a troca, por exemplo, o ano que vem nós vamos ter uma eleição municipal. A gente avançando daqui até lá num conjunto de ações iniciais, né? É preciso que os prefeitos que vierem em seguida já se comprometam da nova safra deem continuidade na sua colaboração para que esses projetos iniciais continuem sendo implementados, né? Então, mas se a sociedade não cobrar, não exigir isso não vai acontecer. Se a sociedade organizada, por exemplo, do Noroeste não cobrar, ela vai perder o mercado dela. Então nós temos, o papel nosso da universidade é trazer o plano para discussão, as carteiras, né, dos 50, 55 projetos que tem lá. Nós precisamos discutir isso dentro da universidade. Ontem mesmo eu estava falando com o professor Silvério, que é o reitor eleito. Precisamos trazer para dentro, chamar a comunidade para discutir. E a sociedade organizada é que vai demandar, né? Ela tem que exigir, claro, por parte do gestor público, e aí inclui a universidade, ações para aquele processo. Se ela não fizer e for simplesmente cooptada por movimentos pontuais e momentâneos ali, nós vamos... Não tem capacidade disso. Bem, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Queria agradecer a você, Sérgio, você, Almir, a você que acompanhou a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio. Para acompanhar os nossos debates, acesse as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou no www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.